Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quem achou aí, dá um glória a Deus. Amém. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E o quê? Eu vos... quer ver? Tem uma outra tradução que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A tradução de quem que diz isso aí? Bom, nós vamos ficar com essa tradução, beleza? Só para a gente compreender aqui melhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E o primeiro é: e eu vos aliviarei. E deixa sua Bíblia aberta e nós vamos conversando um pouquinho e vamos trazer algumas passagens bíblicas. Já de um tempo para cá, irmãos, eu tenho passado momentos difíceis, mas muitos difíceis. Porque são 19 anos de ministério. Então tem alguns lugares que eu jamais esperava que um dia eu entraria, sabe? Cansaço emocional, cansaço físico. Então, assim, com todo respeito a psicólogo, psiquiatra, todo mundo, eu já tenho pessoas que têm me ajudado, amém, irmãos? Então não adianta ir lá para a minha rede social: eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para isso, amém? Vamos saber separar isso. E nesse tempo todo eu comecei a ver, eu não sei você, alguém aqui, tipo assim, acordou 2:30 da manhã, 3 horas da manhã e falou assim: Deus está me chamando para orar? Alguém já falou isso? Mas você já sentiu que não era Deus que estava te chamando para orar? Era a sua ansiedade, era o seu desespero que estava despertando e você está falando que é Deus? E aí você começa a orar mais pelo um desespero. Aí eu comecei a ver: Deus, eu estou cansado. Porque aí eu começava a orar, eu ficava de joelho, eu começava a orar, do nada eu já começava a dormir. Só que aí a nossa religiosidade, ela te leva para um lugar, às vezes, que nós sempre somos o que? O super-homem. Nós somos aquele tipo de pessoa que a gente não consegue lidar com a nossa humanidade e colocar ela debaixo para que o Senhor possa nos tratar. Então olha aqui, o primeiro ponto é: Jesus, ele entra no ambiente e a primeira coisa que ele faz um convite. Qual que é o convite? Vinde a quem? Vinde a quem? Vinde à religião. Vinde ao pastor Ronaldo. Não. Vinde ao sistema. Não. O que Jesus, primeiro ponto é, ele está fazendo um convite. E o convite é: vinde a mim. Mas a quem? Nós precisamos de ir para Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele faz um convite. Agora, esse convite que ele faz, ele está direcionando, pastor Valber, para um tipo de pessoa. E para que pessoa é essa que ele está convidando? Esse convite chegou para quem? Para quem está o quê? Cansado e oprimido. Esse convite que ele está fazendo ao cansado e oprimido. Olha a expressão do texto. Ele descreve o cansaço e o oprimido, o cansado e o oprimido, como um estado de extrema exaustão física, mental, emocional. Muitas vezes acompanhado por uma sensação de sobrecarga ou peso insuportável.
Então o que Jesus está direcionando é uma classe de pessoas que está debaixo está atravessando um momento de opressão, de uma pessoa que está cansada, e tem hora que ela acha que é fazer mais que vai resolver o problema, e não é. Então o convite que Jesus está fazendo para a gente nessa manhã é: vinde a mim. Mas quem? Aqueles que estão cansados e oprimidos. Vocês vão vir até a mim. Então tem uma solução. E qual que é o nosso problema? O nosso problema é que quando nós pegamos algumas situações adversas, às vezes a gente não vai para Jesus, sim ou não? Cara, a gente fica debaixo de um desespero, porque quando uma notícia chega para você, uma coisa é você falar, pastor, da vida do outro, mas quando chega para você, qual é a atitude que você tem? Porque o brasileiro, nós somos tendenciosos a fazer o quê? A julgar a vida da pessoa que está passando por um momento difícil. Por quê? A gente olha para as escrituras a partir de uma perfeição. E nós conseguimos olhar para a Bíblia mais a partir de pessoas de uma perfeição, que vem debaixo de uma perfeição, e de uma vida tão santa, tão santa, tão santa, que a gente se sente os piores. Agora olha que interessante o que a Bíblia nos ensina. Quer ver? Eu escrevi aqui, irmãos, situações que podem te levar a um estado de cansaço e opressão. Vamos falar dos homens da Bíblia. O que pode trazer você para esse lugar de cansaço sem você perceber? Eu ainda não vou falar do físico, porque tem cansaço que você vai viajar e você vai voltar, irmão, vai ser top, mas não é desse cansaço que eu estou falando. Elias, após uma grande vitória, ficou com medo, exausto e pediu a morte, desejando fugir de quem? De Jezabel. Então, o porquê que ele entrou nesse ambiente? Por causa de uma ameaça. O que está mais destruindo as pessoas? Uma ameaça no Instagram, um dislike no Instagram, um comentário no Instagram. Aquilo ali te deixa mal. Falaram algo de você que você não é aquilo. Mas pastor, isso é bíblico. Eu estou falando de Elias, o profeta do fogo. Eu estou falando, não é de qualquer pessoa. Então como que ele sentiu? Num dia, Elias está literalmente pegando os profetas de Baal e zombando dos profetas de Baal. Ele está aqui agora, é o cara cheio do Espírito do Senhor, é o cara que tem força, é o cara que tem tudo, César. Só que agora uma ameaça leva ele para um campo que ele pede a morte. Por quê? Porque ele está cansado. Ele está atravessando um momento difícil. Então, seja, uma ameaça de alguém, um comentário de alguém pode te destruir, se você permitir. Quer ver? Eu coloquei aqui: Moisés sentiu-se sobrecarregado com as constantes reclamações do povo no deserto. Então o que trouxe a sobrecarga sobre a vida de Moisés? O que foi? Foi o que, gente? Foi a murmuração de quem estava à sua volta. Ou seja, fica num ambiente com pessoas que só sabem reclamar. Fica num ambiente com pessoas que está tudo ruim. Fica nesse ambiente. Então, seja, o que Moisés está atravessando agora ele está trabalhando, ele ouviu o céu, ele vai cumprir o que Deus está mandando ele fazer, porém, Moisés está conectado com um povo que ainda tem saudades do passado. Eles preferiam ficar nas mãos de Faraó do que acessar o novo que Deus tinha. Só que como aquilo não bastasse, Moisés ele começa a dar ouvido. Moisés ele erra quando? Quando o povo começa a pedir água. O povo entra debaixo de uma murmuração. Ei, Moisés, está faltando água. Irmão, o povo sempre vai murmurar. O povo sempre vai reclamar.
Só que aqui agora que mora o perigo, é que quem está reclamando, se ficasse só para a vida dele, mas quer te levar para esse ambiente de derrota também. Aí aqui agora tem um povo que está murmurando: Moisés, era melhor se a gente tivesse ficado lá, Moisés, aqui não tem água. O que Moisés faz? Ele vai lá e fere o quê? Ele fere a rocha. Sai água? Sai água. Deu certo? Deu certo. Por quê? Porque o povo está murmurando. Aí passa um tempo. Aí agora o povo está com sede. O povo começa: ei Moisés, não tem água. Ei Moisés, não tem isso. Aí o líder começa a entrar. Aí é onde que Moisés entrou e começou a ficar o quê? Sobrecarregado. O carro carregado é uma coisa, sobrecarga é acima daquilo que você pode suportar. E o pior não é isso, são pessoas que vêm e colocam a carga sobre vocês sem você perceber. Você começa a entrar em lugares que você não deveria de entrar. Aí Moisés agora, o povo está murmurando. O que ele faz? Debaixo de revolta, pastor Val. Ele está debaixo de revolta. O que ele faz? Deus mandou ele agora: fala com a rocha, você não vai ferir. Mas debaixo de uma revolta e um povo murmurando, o líder faz coisas que ele nem queria fazer. Aí Moisés vai lá e faz o quê? Fere a rocha. Deus mandou ele ferir a rocha, gente? Mandou ele o quê? Mas por que ele fez isso? Porque ele não suportou a pressão e opressão das pessoas. Então deixa eu te dar um conselho. Vai ter momentos da sua vida que você vai ter que tomar atitudes. Não toma porque o povo está colocando pressão e opressão. Isso pode te levar a um lugar de adoecimento. O povo dos dias de hoje, irmão, está debaixo de ansiedade. Tem que ser aqui e agora. É a internet que você tem que estar no hype. Você tem que estar isso. Aí sem a gente perceber, nós estamos virando fantoches do sistema. Sem a gente perceber. Então aqui eu estou falando de um homem nada mais, nada menos do que quem? Do que Moisés. Agora, olha que interessante. Olha o que Paulo relatou. Passei por tribulações superiores à minha capacidade, chegando a experimentar a falta de esperança. A gente está falando de quem? De Paulo. O que Paulo perdeu? A esperança. Por quê? Por causa da sobrecarga que veio sobre a vida dele. Sem perceber, nós entramos em lugares, Rodrigo, nós entramos em ambientes sem a gente perceber. Irmão, um dia dá, 2 dias, 3 dias. Na hora que você assusta, irmão, você fica doido. Sem a gente perceber. Aí a gente vai vendo de uma nação, de um mundo que está doente. Por que às vezes a gente está doente, irmãos? Porque nós tiramos Jesus do centro e colocamos a nossa alma para governar, não o espírito. Então hoje o convite é: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos... O primeiro ponto que Jesus ele te faz um convite é de um alívio, mas ele não quer que você vive de alívio. O que é o alívio? O alívio, irmão, quer ver? Vamos trazer aqui algo. Um dia eu estava com o meu carro, acabou a gasolina, isso é uma das vezes. Aí o meu pai foi lá e levou 3 litros de gasolina. O que o meu pai trouxe para mim foi um descanso? Foi o quê? Você já viu? Ufa, alguém me salvou. Só que o meu pai foi embora e eu continuei o quê? Sem dinheiro. Então o que ele trouxe para mim naquele momento foi bom ou não? Foi. Então um alívio tem hora que vai vir sobre a sua vida. É o que Jesus está nos ensinando no versículo 28. Ele vai trazer para a gente o quê? Primeiro ponto, ele vai trazer um alívio. E esse alívio, ele vai fazer você parar, analisar e entender o próximo passo. Então é isso que Jesus vai trazendo para a gente. Só que aí a gente está debaixo de um ambiente tanto desespero. O Tiaguinho falou algo aqui muito interessante.
Tem hora, irmãos, que a gente está chorando por coisas que Jesus nem nos prometeu. Tem hora que a gente está assim, não é, irmão, é porque a gente quer fazer muita coisa. A gente quer fazer muita coisa para ser aceito. A gente quer fazer muita coisa porque está no Instagram, fulano está fazendo, está bombando, o outro está fazendo e está dando certo. Não trata-se disso. Trata de a gente voltar para o Senhor, apresentar para Ele o que a gente está passando, sermos sinceros para Ele. Deus, essa pessoa aqui sou eu estou cansado, eu estou oprimido, eu preciso do Senhor na minha vida. É um convite. E se eu entendo esse convite, eu vou sair desse lugar de desespero, e eu começo a entrar para um ambiente que Ele me convidou. Primeiro ele vai trazer um alívio. Aí Ele trouxe aquele alívio. Aí agora você começa a parar e pensar um pouquinho. Pera, por que Moisés passou por isso? Por que Elias, pastor Robson, passou por isso? Por quê? Por que Moisés fez um tanto de besteira? Porque ele ouvia mais o povo, tem hora, e eu estou falando do homem mais manso. O homem que era conectado com o céu. Mas foi o homem que deu muito ouvido no que a voz da terra estava falando. Entra hoje, pega o seu Instagram, irmão, olha aqui para mim, presta bem atenção. Tem hora que se você pegar o seu Instagram, irmão, olha como é que é o sistema. A Meta, ela denunciou, ela processou um jovem, e esse cara, ele era da Godzilla. Esse cara, o que eles construíram foi você clicou no seu aplicativo, ou seja, clicou. Aí o cara veio e ensinou algo. Pô, clicar já não está prendendo muito o povo. O que eu preciso mais de prender os ratos? Eu preciso fazer o quê? Rolar. Aí o que o cara fez? O cara rolou achando que ele estaria fazendo um benefício para a sociedade, até ele descobrir que ele estava destruindo os neurônios do ser humano. Ou seja, entra no Instagram, irmão, que é o dedinho, ó, sim ou não? Irmão, na hora que você assusta foi meia hora, 1 hora. Aquilo já pegou o seu sistema, já pegou tudo já te pegou, você já está envolvido, você já está literalmente, meu irmão, aqui assim, ó. Você já está pensando, não, tem que fazer alguma coisa, porque eu tenho que estar no hype, eu tenho que estar nisso. Irmão, aquilo vai consumir na sua mente. Aí o que aconteceu? Ele foi para frente, saiu, e o dono da Meta processou ele. O que ele fez? Foi para frente da rede social e falou o que acontece, o que é criado aqui dentro, para cansar o ser humano. Aí a gente está achando, o que é sucesso? Sucesso não é mais eu viver a vontade do meu Pai, mas eu viver debaixo de uma vida infernal nessa terra, como se nós vamos morar o resto da vida aqui dentro. Eu não estou falando que você não pode ter as coisas, eu não estou falando que você não pode conquistar. Eu estou falando, meu irmão, que a gente tem que começar a refletir um pouquinho sobre esse convite de Jesus. Ele vai trazer um alívio. Continua lá, por favor, próximo. Próximo versículo, por favor. Mateus 11, 29 agora. Vamos deixar os Mateus 11, 29, gente. Tomai sobre vós o quê? Tomai o quê, gente? O que eu julgo? Não vou ficar perdendo tempo aqui, vocês já sabem o que é. Mas o que Jesus está falando? Jesus está falando todo carro de boi, ele vai ter o mais velho e o mais novo, sim ou não? E o que Jesus está chamando olha, vem aqui, eu vou colocar você do meu ladinho, e vou te ensinar. Não se trata da sua experiência, mas se trata de lugares que eu posso te levar, e eu vou te conectar com o sucesso. Mas a partir de mim, não a partir de você. Aprendei de mim, porque sou o quê? Por que Jesus vai trazer isso aqui? Gente, aprendei-vos de mim. O que ele está nos chamando a aprender dele? Que sou o quê? Manso
e humilde. O que Jesus está falando é, muitas das vezes você está nessa vida que você não tem descanso, que você não tem um alívio, sabe por quê? Por causa da sua soberba e por causa da sua vaidade. É porque você não sabe aceitar não. Você é o bambambam. Você acha que sabe tudo. É isso que Jesus está confrontando. Você acha que você é o expert. Então eu estou trazendo você para o meu lado para eu te dar uma direção. Agora eu preciso que você seja humilde e manso sobre o que eu quero te ensinar. Só que o que traz cansaço para a gente, sabe o que é? A gente já sabe tudo. Está dando para você entender, irmão, que a gente vai entrando num cenário sem perceber. A gente está aqui, mas a gente não consegue desfrutar do agora. A gente já está pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã. Para eu pregar isso aqui, irmão, Jesus falou assim, primeiro ponto é, eu vou te levar para um campo que você vai ter que aprender. E eu estou a semana toda preparando para eu poder pregar isso aqui. Aí o que acontece? Meu telefone toca. Pastor, o contrato da igreja venceu de novo. Só que agora eu quero 160 mil. Irmão, na mesma hora o que vem em mim? Eu saio daí, eu não pago 160 nunca, eu nem consigo isso. Aí eu comecei, igual o rabugento, só murmuração. Aí Jesus falou, mas o que você vai pregar? Aí eu estou assim, entendi. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de vós. Aí o Senhor começou a me mostrar, olha, irmão, foi uma raquetada. Olha o que Jesus começou a falar comigo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? O que tem que ser conhecido diante de Deus? As vossas petições, pela oração e súplica com ações o quê? Deixa aí por favor, por enquanto, olha aqui, o que tem que ser reconhecido diante do céu? As nossas o quê? Petições e o quê? Não é isso? Seja sincero. Esses dias, o que o céu está reconhecendo ao seu respeito? Oração ou murmuração? Tem hora, irmão, que está chegando no céu que o Senhor não pode nem receber. Não é a nossa oração. São as nossas murmurações porque não aconteceu do jeito que eu quero. Nós somos meninos pirracentos diante do Senhor. Mas não aconteceu do jeito que eu queria. Tem que acontecer. Os meninos mimados de Jesus. E o que ele está ensinando é, o que tem que chegar diante do céu é o que? As nossas orações. Aí eu comecei a falar, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, quando essa notícia chegou para mim, eu vi uma Jezabel. Eu vi, não. Senhor, isso chegou, o Senhor quer me ensinar algo. Senhor, eu tenho atravessado tanta guerra, mas se é o Senhor que está trazendo, se for 160 mil, o Senhor vai trazer o dinheiro também. Porque quando eu vim para cá, quando nós viemos para cá, a gente não tinha condições de nada, e foi Ele que deu. Aí eu comecei a bombardear o céu com o quê? Com a minha murmuração. Não, eu comecei, Fredinha, a bombardear com o céu, com as declarações. Vou lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. É o Senhor que tem cuidado de mim. É o Senhor quem vai à frente. Eu nunca vi um justo o quê? Desamparado. Então o Senhor não vai me desamparar. Aí eu comecei a recitar o quê? A palavra. Senhor, está aqui. Está aqui. Aí o dono virou e falou assim, Ronaldo, nós vamos ter que ter a reunião tal dia. Eu falei, não, tal dia eu não posso não. Pode jogar para outra semana. Irmão, se fosse um tempo atrás, eu tinha desmarcado o que eu tenho que fazer essa semana para ir para essa reunião. Ele falou, não vai me tirar minha paz, não. Vou ter que resolver algumas coisas aí. Estou indo segunda, volto sexta. Aí na outra semana a gente para e a gente conversa.
Não, então tá, pode ser. Mas esse tempo você vai ficar sem contrato. Aqui para nós, tá, irmãos? Nós estamos sem contrato. Eu não estou com contrato mais dessa igreja esses dias, não. Acabou, venceu. Sabe como é que eu estou? Em paz me deito. Logo pego no sono. Porque o Senhor está cuidando de mim. Aí eu te pergunto, irmãos. Eu sei que tem um supermercado que fez uma proposta para cá. Irmão, se eu tiver que sair daqui, eu vou para a praça. Mas o que o Senhor está falando comigo é: eu só quero o meu menino de novo se lançando e descansando em mim. Nós viemos para cá, irmão, com 10 mil reais. Deus está sustentando, pastor Robson. Só que aí chega agora, o cansaço vem tirando a gente não dorme. Irmão, essa noite eu dormi bem. Esses dias tudo eu estou dormindo e roncando. Estou até com dó da Sam, meu irmão. Mas por quê? Porque eu decidi, irmãos. Já que foi o Senhor que me trouxe para esse ambiente, então o Senhor também vai me ensinar. O Senhor vai me ensinar aquilo que o Senhor fez com os discípulos. Veio uma grande tempestade para um lado e para o outro. E na polpa o Senhor estava fazendo o quê? Dormindo. Então na tempestade Jesus dorme. E por que a gente está ficando desesperado? Porque nós estamos deixando Jesus lá e não atendemos o convite que é ir até a Ele. Porque quando eu vou até a Ele, meu irmão, Ele vai entregar tudo o que eu preciso. Agora, o que está chegando ao céu? As minhas murmurações, quebra isso hoje. A murmuração, ela impede o que Deus pode fazer. É o inferno que vai ouvir nas nossas murmurações. Agora, sabe o que tem que chegar até o céu? As nossas orações, como incenso perfumado e agradável ao Senhor. Próximo versículo, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Continua. Não, volta no 7. Isso, vamos continuar lendo, gente. E a paz de Deus, que excede o quê? Todo entendimento humano, guardará o quê? Espera aí, o vosso coração e o quê? Aonde? Então quer dizer que o meu coração e a minha mente, ela vai ser guardada em quem? Então por que a gente vai ficar debaixo de um desespero? Sabe por quê? Porque a gente está sendo afrontado por pessoas, porque a gente está querendo levar um estilo de vida da nossa forma, enquanto Jesus está fazendo um convite para a gente. Entrega o seu coração, me dá a sua mente, deixa eu governar a sua vida. Não vai ser, irmão, porque o supermercado, irmão, eu já vivo isso aqui, já tem não sei quanto tempo. Ninguém queria isso aqui quando era uma Cracolândia, ninguém queria. Agora, quantas vezes isso tirou minha paz? Quantas vezes tirou minha paz? Agora dessa vez não. Pastor, o que nós vamos arrumar? Irmão, estou igualzinho Moisés. A nuvem parou, a gente para, vamos desarmar a tenda, se for para ir para outro lugar eu vou e está tudo certo. Sabe por quê, meu irmão? O Deus que nos chamou, Juarez, é o mesmo Deus que continua a nos sustentar todos os dias. É nós que estamos debaixo de uma ansiedade que Ele não quer. Ele vai, sossega um pouquinho, sossega o facho. Sossega o facho um pouquinho, descansa um pouquinho. Eu continuo. Pastor Valber, e essa está sendo a maior experiência que eu estou tendo na minha vida. Sabe por quê, irmão? Eu estou descansando, estou assim, no dia da reunião, eu assim, é essa a situação? Mas aqui, eu posso essa. Pronto. Mas o que Deus vai fazer? E agora, então não adianta, irmão, deixa eu te pedir um negócio. Não vem depois me procurar, trazer perturbação, que eu não vou deixar. Antes eu deixava, hoje eu não deixo mais não. Irmão, eu já sei o que eu quero. Só continue a oração para mim. O nosso problema, irmão, é que todo mundo vem trazendo tranqueira e você vai pegando a sobrecarga. Carga você consegue, só que você vai pegando a sobrecarga de todo mundo, de todo mundo, de todo mundo. Como se você fosse Jesus Cristo de Nazaré. O Rodrigo e a Renata estão fazendo um trabalho excepcional com casais. Outros departamentos, mas entenda, eles vão te ajudar, mas não vão viver a sua vida. Nós precisamos de levar cada dia essa igreja a ser dependente de Jesus, porque existe um alívio. Existe um alívio para você.
mas existe um descanso extraordinário. Pastor, mas eu estou vivendo a pior fase. Irmão, mas eu posso te falar que de uns dias para cá, irmão, eu estou vivendo algo que só o céu, que eu estou debaixo de um descanso tão gostoso, irmão, porque eu estou compreendendo no Senhor que Ele está nos transicionando para uma nova estação. Mas o que a gente não pode aceitar na vida da igreja, sabe o que é, irmão? Nós estamos nos finais dos tempos, sim ou não? Mas deixa eu te dar uma ideia. Tem como a gente conviver em paz e viver em paz com o Senhor. Tem como a gente ter descanso. Observe bem, sabe o que está mais destruindo a gente? Você está aqui agora no presente, mas você ainda deixa o passado te dominar, e a sua ansiedade quer te levar e conectar com o futuro todos os dias. E tu nem sabe se amanhã você vai estar vivo. Por isso que eu estou entendendo uns dias, irmão, se eu estou aqui hoje, eu quero celebrar esse culto. Eu quero celebrar esse momento. Aí o que vai acontecer meio-dia, à noite, não quero nem saber se depois vai acontecer. Não estou falando que você não tem que planejar as coisas, não é isso. Mas o que eu quero, meu irmão, te trazer hoje para um lugar que existe um lugar de alívio, refrigério. Existe um lugar de descanso. E esse lugar é no Senhor, irmão. Irmão, não adianta você achar, é o dinheiro que está no banco, é isso que está. Não é, irmão. Não é. Continua sendo o Senhor. Ele é o meu refúgio, socorro bem presente. Aonde? Na tribulação. Por isso que ele fez um convite. Próximo versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o quê? Deixa aí, por favor, de novo, irmão, olha a profundidade desse versículo. Vamos lá, de novo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso, o quê? Que faça o quê? O que tem que ocupar o meu pensamento? O que falta? A discórdia com alguém. Se tem alguém me perseguindo, é isso? Não. Meu irmão, o que é de boa fama? Nisso pensai. Enche os pensamentos com a glória do Senhor. Porque o meu coração e a minha mente pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Agora, quer ver? Agora vamos para outro versículo aqui, irmão. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados a quem? Ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais, jamais permitirá que o justo seja o que, irmãos? Seja o que, irmãos? Seja abalado. De novo. Confia os teus cuidados a quem? Olha aqui para mim. Você vai agora falar assim: Senhor, repete comigo bem alto: Senhor, eu vou confiar toda a minha vida, a minha casa, empresa, aos teus cuidados, ao Senhor, porque eu sei que eu jamais serei abalado. Primeiro Pedro 5,7. Lançando sobre ele todo o quê? Lançando em quem? Toda a vossa o quê? Porque ele tem cuidado de quem? Olha aqui, irmão. O que é a ansiedade? A ansiedade é o que nos destrói
pensando no futuro. Você quer antecipar coisas e deixa de viver o presente. Enquanto o passado quer te conduzir para um lugar de depressão. Entende? Então, ou seja, se nós começarmos a entender, cara, eu preciso de lançar essa ansiedade sobre o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está cuidando de mim. Irmão, Ele está cuidando da gente. Irmão, se a gente pudesse colocar aqui no mundo espiritual, imagina um telão, e você sentar aqui, só você e Jesus, e Ele passar o filme da sua vida. Irmão, tu vai ver anjo para todo lado, com a espada cortando para um lado e para o outro, e o Senhor te protegendo com tudo. Porque a Bíblia fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos, para guerrear ao nosso favor. Irmão, quantas besteiras que nós já fizemos, como esses homens das Escrituras, e o Senhor continua nos guardando. Só que aí o sistema está querendo nos cansar, nos destruir, e sem a gente perceber, nós entramos nessa corrida dos ratos. É o dedinho, vai rolando, vai para cima, vai para baixo, e aqui eu gostei, não gostei. Irmão, aí vai colocando aqui, ó, você gosta de assistir isso? Aí você vai olhando no seu rios aqui, irmão, só vai vir aquilo. Deixa seu celular aqui e fala que agora eu quero comprar um carro. Irmãos, eu quero comprar um carro. Daqui a pouco, irmão, eu vou abrir aqui, vai aparecer um tanto de carro. Por quê? Irmão, é só aqui, não tem mais a mensagem subliminar não, irmãos. É nós que não queremos enxergar. O sistema está aí e querendo nos colocar num ambiente de escravidão sem a gente perceber. Já não tem mais amor nas nossas mesas, quando a gente, ou a gente senta numa mesa só para ver, aqui agora um ministério é isso, aquele é aquilo, aqui. Irmão, tem hora que não é hora nem de falar de ministério não, irmão, não é hora de falar de empresa não, tem hora que é hora da gente rir um pouquinho. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, irmão. Você chega perto da pessoa, irmão, vocês não sabem o que eu passo aqui, todo mundo tem projeto. Eu acho que eu devo ter ali uns 70 projetos no meu gabinete. Não, pastor, se a gente implanta isso aqui, a igreja agora vai ser isso. A outra vai ser, a irmã daqui, não suporto. Pastor, o senhor leu aquilo, irmão? Eu vou te ser sincero, não li não, irmão. O meu TDAH já é aguçado. Livro, para mim, eu tenho que pôr no YouTube, audiobook, fala. E vou ouvindo, irmão. É loucura. Ah, irmão, deixa eu entrar. Eu acho que aqui seria melhor aqui seria melhor ali. Sabe o que a gente está precisando, irmão? Voltar para a mesa de Jesus. A gente está precisando de viver aqui as coisas tão simples, que é ela que nos trouxe até aqui. A mesa, mais do que comer, é repartir o pão. A mesa, Jesus traz os filhos para a mesa. Entende? Aí a gente vai vivendo um estilo de vida quando o Senhor está assim, lança sobre mim, porque eu já estou cuidando de você. Aí, irmão, eu comecei essa semana chorão, ouvindo umas músicas. Essa é uma das que eu estava ouvindo da Heloísa. Aí o Senhor começou a falar comigo assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Parece que Jesus queria jogar na minha cara, sabe? Tu não passou nem da 7ª série? Tu não tem nem teologia. E olha onde eu já te levei. Você está achando que foi sua mão? Eu não estou falando que você não tem que estudar. Só estou falando das minhas limitações. E mesmo assim o Senhor falou assim, é você que eu quero. Porque quando o papai aponta o dedo para você, há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito.
Esse lugar é no Senhor, irmão. Eu não sei o que você está passando. Não sei. Mas uma coisa eu sei, irmão. Esses são dias da gente voltar para o Senhor. Da gente voltar a confiar no Senhor. Da gente descansar no Senhor. Volta falando, não sei o que você está passando. Cada um aqui tem um tipo de guerra. Mas sabe o que é o descanso, irmão? É o Jesus que os discípulos estão dentro do barco. A tempestade veio. Está todo mundo desesperado. Está todo mundo desesperado. Quem? Os discípulos. Mas tem um lá dentro lá que está até roncando. Quando eles vão acordar Jesus? Vocês estão me atrapalhando, gente. Estou aqui dormindo aqui. Se vocês não têm fé em meio à tempestade, eu tenho fé para dormir. Mas quando Jesus levanta, Jesus confronta eles, depois dá uma ordem para a tempestade. O que Jesus está nos ensinando? Isso aí que você está vivendo só precisa ser colocado no lugar certo. A minha oração esses dias está sendo: Senhor, aquele povo não é meu, é seu. Eu não tenho para onde ir, mas a obra não é minha, ela é do Senhor. Se o Senhor está querendo abrir a porta para um lugar maior, não vou ficar desesperado. Então o que o Senhor vai fazer esses dias? Em paz me deito, logo pego no sono. Continua sendo no Senhor. O que você precisa, irmão, está no Senhor. Coloca lá Mateus 11, 29, por favor. Oh, Senhor. Mateus 11, 29, isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Agora não é só alívio, pastor Robson. É descanso. É descanso. É descanso. Na última pregação, há 15 dias atrás, sabe o que eu falei aqui? Eu estava na Europa e não descansei. Na hora que eu fiquei sabendo que eu ia ficar lá quase 20 dias, quase que eu surtei. Pastor, mas na Europa... Irmão, pode ser onde que for, irmão. Pode ser onde que for. Eu até brinquei, aí você posta um negócio na internet, aí o irmão não tem noção. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Ih, irmão, não sabe os boletins para pagar. Mas eu estava lá, mas pergunta se eu descansei. Não. Sabe por que eu não descansei? Por causa da ansiedade. Eu estava lá, Mirinha, preocupado. Como é que eu vou pagar esse trem? Eu estava lá, enquanto eu olhando para a Laís, elas não sabiam a luta que eu estava aqui dentro. Meu Deus, como é que eu pago isso agora? Irmão, qualquer lugar que a gente ia comer, eu já pegava a calculadora. Aí a Ágata está comendo pouco. Só que não. Eu acho que eu vou começar a dar monjado para ela, que sai mais barato para mim. Brincadeira, viu, gente? Mas só que eu estava ali, irmão, mas sabe o que é? Que a mente minha de escassez estava me derrubando. Em vez de eu celebrar, eu só tinha trabalho, mas não tinha desfrute. O brasileiro tem muito trabalho e pouco desfrute. Porque a gente só quer alcançar. Como a gente só está na dívida, na dívida, na dívida, na dívida. Sabe o que eu tenho aprendido? Sabe o que eu descanso? Paulo, é no Senhor. Como é que um empresário nesses dias descansa? Se não for em Jesus, dá conta não, filho. Dá não. Se não for em Jesus. Então o que eu estou fazendo nesses dias? Descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Descansar no meu Deus. Descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Pastor, mas está vindo luta para todo lado. Meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem
Do Senhor. Aí o socorro vem de quem? Do Senhor. Eu vi, irmão, quando a gente não está no descanso, encerra, a gente sofre demais. Sabe quem que mais me ensinou? Ô Brian, ô Queiroz, sabe quem que mais me ensinou? A Ágata. Cismamos de que queria conhecer a tal de Torre. Irmão, nós vamos pegar um avião de Barcelona para Paris. Para Paris, né? Para Paris. Irmão, pensa na turbulência. Eu nunca, e eu viajo muito, eu nunca tinha pego uma turbulência dessa. O avião não fez isso aqui não, irmão. Ele fez isso aqui, ó. Só que me colocaram lá atrás sozinho, a Sam e as meninas. Irmão, Aninho, o povo começou a gritar dentro do avião. Irmão, eu fiquei desesperado. Mas ainda bem que eu estava sozinho. Irmão, eu fazia assim com a mão: Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus pecados. Senhor, eu estou sendo um homem assim, fui falando. Senhor, eu estou incrédulo demais. Aí, irmãos, a Ágata começa, estendeu as mãos. Senhor, o Senhor cuida de tudo. Eu falei assim: meu Deus do céu. Porque ela estava debaixo do descanso. Ela estava num refrigério. Quando o avião pousou, todo mundo começou a bater palma. Eu falei assim: e aí, filha? Ela falou assim: nossa, Deus é com a gente demais. E eu olhei para ela e falei assim: o incrédulo está aqui. Por quê? Até no avião fazendo tudo aquilo, para ela era um sonho realizado. Mas para mim era muita conta que eu tinha que pagar. Para o homem, irmãos, vigia, homem. Vigia. Não deixa de desfrutar, não. Deixa, não. Conta, irmão, nós vamos ter para pagar, elas estão aí. Deus vai fazendo tanta coisa, irmão. Mas aqui, desfruta. Não deixa a sua casa ter seu resto, não. Sabe o que minha filha queria, irmão? Só tá ali. Fui andar lá, Fredinho, de montanha-russa, só que outra situação. Aí eu fui ligar meu cardiologista: posso andar assim? Ele falou: você pode andar o que você quiser. Ah, agora tá bom o negócio. Irmãos, colocaram um cinto em mim, eu virei assim, fiquei para baixo. Eu falei assim: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhei para o lado e aí a Laísa: papai, vai ser top demais. Eu falei: vai. Pensa num lugar alto. Irmão, o tempo vai subindo, e você vai ficar assim, para baixo. Pastor Robson foi abrir nó, que chegou lá em cima. Eu falei: Jesus, entrega minha vida a ti, Senhor. E a Ágata rindo. Aí ali eu falei assim: cara, esse dia para trás eu tive um infarto. Para a honra e glória do Senhor, meu coração é a mesma coisa que eu não tive um infarto. Peguei os exames esses dias. Pastor Valber, imagina para mim, se eu já sofri infarto também. O doutor André pegou e falou assim: hoje a sua saúde é melhor do que antes você sofreu infarto. Irmão, só que na minha cabeça estava assim: o que eu estou fazendo aqui? Aí que virou uma chave: o quê? Vou desfrutar. Irmão, eu fui 12 vezes em montanha-russa, penso num lugar louco. Aí perguntou: pastor, e seu coração? Irmão, tá tinindo, tá top. Irmão, eu vendo a Ágata e a Laísa, que alegria. Sabe por quê, irmão? Eu creio que essa palavra tem endereço. A gente precisa voltar a descansar no Senhor. São as coisas simples que a gente está mais preocupado no que o outro está alcançando, e a gente esquece de coisas simples a gente poder aproveitar. A gente poder aproveitar. Como eu sou transparente, eu vou falar aqui: esse dia para trás eu dei um vacilo. Eu esqueci de pagar 2 contas de luz. Aí chegou, pá, acabou a luz lá em casa. 10 horas da manhã, a Sam está assim: amor, você pagou a luz? Eu falei assim: deixa eu ver aqui. 2 meses sem pagar. E tem irmão que já fala: pastor, não problema, estou nem aí. Aí agora você vai lá, paga e já resolve, né? Aí na hora que eu estou pagando assim, a Sam não reclamou, não falou nada. Aí eu estou assim: gente, há 16 anos atrás eu fiquei 3 dias sem luz porque eu não tinha dinheiro para pagar.
E eu descansava e falava, Deus está aí. Teve dia de eu entrar para dentro da minha casa e não ter o que comer com Sâmia. Mas não era por causa do meu pai, por causa da minha mãe, não, é porque eu tinha que ter essas experiências. Aí Deus me mostrando. Aí chega hoje, pastor Jorge, a gente não consegue descansar nem celebrar, sabe por quê? É por causa da ansiedade. Porque a gente parou de valorizar coisas simples. Olha o dom da vida. Irmão, já estou no lucro. Não era nem para eu estar aqui mais, irmão. E Deus falou assim, eu te quero. Tem um propósito na sua vida. Então o que eu decidi, irmãos? Eu sei que você pode estar passando luta, tribulações. Eu estou aqui para te ajudar. E tem hora que eu vou ser o cara que eu vou te ajudar no alívio. Mas eu não consigo trazer paz para a sua vida. Eu vou ser o cara, pastor Arlen, que eu posso vir até te ajudar, cara. Mas eu não posso me tornar um descanso para a sua vida. Descanso é somente no Senhor. Esse lugar, ele não é meu. Alívio, amigos aqui, que eu não quero citar o nome, que foram pessoas que foram usadas para ser um alívio no meu casamento, mas não puderam ser descanso. Descanso somente em Jesus. Vamos voltar para esse lugar hoje? Thales, volta para esse lugar cada dia, filho. Deus continua cuidando da sua vida. Paulo, Aninha, Tiaguinho, Elvis, Claudinha, Sarinha, Rogerão. Irmão, Deus continua cuidando da gente. Deus continua cuidando. Pedrinho, Deus continua cuidando. Deus continua cuidando. Deus continua cuidando. Deus continua cuidando. Sai dessa ansiedade. Quando eu comprar aquilo, então vou ser realizado. Mentira. Quando eu adquirir, mentira. Cuidado, que talvez aquilo ainda vai te roubar mais de Deus ainda. O que a gente precisa, sabe o que é? É esse momento agora. Daqui a pouco nós vamos aqui sortear 12 presentes lá da Constância para as mães. 12. Não é 6 mais não, é 12. Da Constância, não vou fazer propaganda não, mas é de lá. Irmão, antigamente a gente estava sorteando uma uvinha para as irmãs. Por que a gente não pode voltar a celebrar? Volta a celebrar, irmão. Vamos lançar sobre ele toda a ansiedade hoje? Vamos fazer isso, vamos descansar nele. Existe um lugar, e esse lugar é no Senhor. Feche seus olhos. Pediu o diaconato já para estar preparando. Feche seus olhos agora. Chega diante do Senhor agora, abre o coração. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu posso te falar, irmão. Esse descanso é somente no Senhor. Esse descanso não tem outro lugar, irmão. Um remédio, irmão, não sou contra de forma alguma. Um remédio, ele vai ser um alívio, mas ele nunca vai conseguir atingir um lugar de descanso. Um médico, meu irmão, ele vai poder te ajudar. Um pastor vai poder te ajudar, irmão. Mas o descanso, irmão, é somente no Senhor. Somente o Senhor, irmão, em meio a dias difíceis. Somente Ele pode nos sustentar. Vai falando com Ele de novo, Senhor, volta a ser o centro da minha vida, Deus. Seja tudo, Senhor, seja tudo na minha vida. Isso, feche seus olhos agora, meu irmão. Vai falando com o Senhor. Senhor, olha, eu tenho passado por isso. Irmão, que chega agora diante do céu as suas orações, não as murmurações. Mas chega agora diante do Senhor, fala, Deus, eu tenho passado isso aqui, Senhor. Abra sua boca e vai falando aí agora com Ele.